Então o que falta para você finalmente destravar o seu inglês, parar de dar aquele branco, é você focar ainda mais nas suas habilidades de... Então você entende, mas não consegue falar inglês. Eu vou te explicar de maneira simples, usando uma analogia, a única coisa que te falta para você finalmente começar a destravar suas habilidades de fala. Se você gostou da ideia, já deixa o like e fica até o final do vídeo para você entender tudo. Aprender inglês é como cultivar um jardim. Assim como preparar o solo é importante antes de começar a plantar, no inglês é essencial ter uma base sólida. Essa base são as estruturas gramaticais fundamentais e o vocabulário inicial. É como preparar o solo para receber as sementes. Uma vez que o solo está preparado, você planta as sementes. No seu aprendizado de inglês foi a hora de você começar a aprender palavras e expressões novas no novo idioma. Para que as plantas cresçam de forma saudável, é muito importante que você regue elas na frequência certa e com os nutrientes certos, Ou seja, no aprendizado de inglês é muito importante que você tenha consistência nos estudos e tenha bastante imersão no idioma. Isso inclui ler livros, ouvir músicas, assistir filmes e séries. Com dedicação e prática constante, o jardim finalmente começa a florescer e dar frutos. E do mesmo jeito, no seu aprendizado de inglês, depois de muito tempo de estudo, você vai conseguir ser capaz de se comunicar com mais confiança, cada vez de maneira mais natural. E finalmente desfrutar das oportunidades que o inglês tem a te oferecer. O meu ponto é, você já viu algum jardim crescer da noite para o dia? Não. Então não espere que você vai conseguir se comunicar de maneira fluente em inglês da noite para o dia. Cuidado com esse pessoal da internet aí que fala que você consegue falar inglês com apenas 8 semanas. Não, é um processo muito mais lento, Em 8 semanas você pode melhorar bastante seu nível de compreensão de inglês. Você pode aprender um monte de palavras novas e ter uma evolução incrível. Mas falar de maneira fluente, você vai ter que ter mais paciência. Até o meu segundo ano de estudos em inglês, eu também não conseguia falar muito, mas eu entendia muito bem. Eu focava muito nas minhas habilidades de input, que é a leitura e a compreensão oral, O reading e o listening. Inclusive nesse card eu conto como eu aprendi inglês sozinho, depois você dá uma olhada. E após escutar horas de inglês todos os dias, eu finalmente comecei a desenvolver pensamentos no idioma. E esse é o primeiro sinal que o seu jardim está começando a dar frutos. Sabe aquele diálogo interno que a gente tem dentro da nossa cabeça, Quando a gente conversa com a gente mesmo? Então, eu comecei a tê-los em inglês. Quando eu passava por alguma situação do meu dia, se eu ia chegar atrasado no trabalho, ao invés de pensar, eu vou chegar atrasado, eu pensava, I'm going to be late. Naturalmente, essas frases, essas expressões, elas apareciam na minha mente. Quando você se expõe bastante no idioma, você começa a perceber essas pequenas coisas, esses pequenos pensamentos, essas palavras vão aparecendo na sua cabeça de maneira natural em situações corriqueiras do seu dia. Tem gente que até começa a sonhar em inglês, Ou você vai tentar lembrar alguma palavra que você queria, para expressar alguma ideia naquele momento, e a primeira palavra que vem é o inglês, É em inglês, e não em português. E aí, quando eu assustei, eu já estava sendo capaz de comunicar em inglês. Pois então, após 2 anos de estudo do idioma, focando só no input, eu fiz uma aula de conversação com a minha tia, que é a professora em inglês, Foi a primeira vez que a gente fez essa aula e eu estava inseguro, porque eu não sabia se eu ia ser capaz de me comunicar com ela 100% no idioma. Mas, para minha surpresa, eu fui capaz de comunicar com ela de maneira bem tranquila. Porque após passar 2 anos focando exclusivamente em construir a base do idioma, aprender bastante vocabulário, e ouvir bastante, eu consegui ter recursos o suficiente para me comunicar com ela, Então, o que falta para você finalmente destravar o seu inglês, parar de dar aquele branco, é você focar ainda mais nas suas habilidades de input. Talvez você ainda não tenha desenvolvido as suas habilidades de input
ao ponto de literalmente você começar a pensar em inglês. A falta de uma base sólida pode dificultar a sua habilidade de construir frases que façam sentido. A gramática, a estrutura das frases, os tempos verbais, tudo isso fica comprometido quando você não consegue pensar no idioma. Mas vamos lá, vamos fazer um teste para ver se você realmente pensa em inglês. Você sabe que preposição vem nessa frase? In, on ou at? A preposição correta é at. Mas só porque você acertou significa que você passou do desafio? Se você sabe que at é a preposição correta porque simplesmente soa melhor, então sim, você passou. Agora, se você ficou pensando muito, tentando lembrar lá das suas aulas de inglês, qual que é a regra gramatical exata do in, do on e do at, e com isso você chegou na conclusão da preposição correta, então você não passou do teste, você não está pensando em inglês. Você pode estar achando estranho o que eu estou falando agora, né? Mas a pessoa que realmente é fluente em inglês, a pessoa que pensa no idioma, ela sabe a preposição correta intuitivamente, porque aquela informação já está no subconsciente dela. Ela não precisa ficar lembrando regras gramaticais para saber que preposição vem na frase. Um nativo não fica pensando em regras gramaticais antes de formar uma frase. Nem você fica quando você fala português. Por exemplo, você sabe os gêneros dos objetos que estão no seu quarto. Você sabe que é o guarda-roupa, a parede, a janela, a cama. Você já reparou que o nativo de inglês, quando ele começa a aprender português, ele tenta se comunicar ali, ele tem dificuldade em saber os gêneros dos objetos? Isso é porque ele ainda não pensa em português. Agora tenta explicar para ele por que quando você fala do guarda-roupa do seu quarto, você usa um artigo masculino, mas quando você fala da gaveta do guarda-roupa, você tem que usar um artigo feminino. Talvez nem você saiba o porquê é assim, mas você simplesmente sabe que é intuitivamente. Porque você vive aqui, você está imerso no idioma do português todos os dias, a todo momento. Então, para conseguir se comunicar em inglês de maneira rápida e fluida, você precisa aprender a pensar em inglês. E para pensar em inglês, você tem que se imergir bastante no idioma. Cuide do seu jardim, dê bastante água para ele, que no momento certo ele vai te dar os frutos. Esse é o caminho longo para você finalmente destravar o seu inglês. Funcionou para mim e eu tenho certeza que vai funcionar para você também. Thank you so much for watching the video. Don't forget to subscribe to the channel because every week I will post a new video to help you take your English skills to the next level.